Salve galera, beleza? Sussanão, tranquilo? Só alegria. A gente veio aqui falar sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Dependendo da prova, vai trazer isso em pouca ou, larga, ou alta medida, vamos pensar assim, pouca ou muita medida. Então tem vestibulares que caem muito disso, tem vestibulares que caem menos. O problema é que quando cai, a gente precisa acertar, porque aí a gente tem uma vasta, né, uma vasta posição dentro da hierarquia, vai dentro da ordem dos chamados. Por quê? Porque pouca gente estuda isso. Pouca gente manja disso, pouca gente fala disso. Vamos fazer um estudo bem devagar do que são as funções sintáticas do pronome relativo. Antes de mais nada, lembra o que é pronome relativo. O humano, que é racional, aprende com os erros. Peraí, esse que retoma a palavra humano. Então vai devagar. Pronome relativo, o pronome retoma um nome relativo porque é relativo de outra oração. Vini, o que é oração? Tudo aquilo que tem verbo. Que é racional é uma oração. Tô marcando aí pra você. A gente vai chamar isso de oração adjetiva. Qualquer coisa revisa a aula das orações adjetivas. Ou a gente vai ter essa oração adjetiva e fora a gente vai ter o número 2, né, que está relacionado com o verbo aprender. No número 2 a gente vai ter a chamada oração principal. Dividimos essas orações, muito bem. Quem que o que está retomando na primeira estrutura? Bom, o que está retomando a palavra humano. Tá. O que humano é na primeira estrutura? Sujeito. Pensa só na segunda. O humano aprende com os erros. O humano é sujeito. Quem aprende? Humano. Então isso aí vai ser sujeito. Tá. Se o humano é sujeito e o que retoma o humano, vai devagar. O que vai ter a mesma função do humano. Peraí, se o humano é sujeito, o que também vai ser sujeito da estrutura. Por que a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar isso? Porque ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal. O que você vai ter que fazer? Passo a passo como a gente fez. Primeiro identifica o que, aí você identifica quem que esse cara está retomando. Aí depois de você identificar quem que esse cara está retomando, que nesse caso é a palavra humano, a gente vai entender na segunda oração, o humano aprende com os erros, qual é a função disso. Lembra também que pronome relativo ele pode ser substituído por o qual, por a qual, e a gente tem outros pronomes relativos na estrutura. O mais famoso é o que? Toma muito cuidado com isso, ele aprende demais. E lembra também da ideia de preposição. Rola às vezes você assistir aula de pronome, rola às vezes você assistir aula de orações adjetivas. Tá bom? Para a gente finalizar e pensar isso junto, quando a gente fala nessa estrutura, a gente pensa justamente no resumão da aula. Os pronomes relativos desempenham funções sintáticas na oração adjetiva. Ó, lembra que é oração porque tem verbo, subordinado que se subordina a uma oração principal e adjetiva porque exerce a função de adjetivo. Sempre as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo. Por isso que a gente está estudando isso, tá bom? A função sintática do pronome relativo será a mesma do termo que ele está substituindo. Ei, o qual substitui um termo. Ah, Vili, na segunda oração, ele tem objeto direto. Não tem problema. A função do pronome relativo vai ser essa. Então, lembra e faz a estrutura. Mesmo que a gente fizer, que se faça em seta, não tem problema. O que a gente precisa é ter isso bem claro na nossa mente. Tá bom? Cuidado, o pronome relativo é difícil perceber. E mais difícil ainda é perceber a função sintática dele. Mas vai dar tudo certo. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado.